Comecei na carreira artística muito pequenininha, porque meu pai é um diretor de cinema chamado Clery Cunha. Então, eu iniciei na minha carreira artística com ele. Então, por ser filha de diretor de cinema, fiz televisão, trabalhei muito com. Eu fiz Boa Noite Cinderela, um programa do Silvio Santos, então eu fui a Cinderela dele, fiz um monte de coisas, muita publicidade. Mas em 1979, eu era pequena, pequena não, menor, né? Porque continuo pequenininha. O meu pai fez um filme muito importante no Espiritismo chamado Joelma, 23º Andar. Esse filme, ele é baseado no livro chamado Somos Seis, do Chico Xavier, que conta a história de 6 pessoas que morreram no incêndio. E uma delas, chamada Volkmar, que é um espírito, solicitou que pudesse, na época, ter alguma forma de divulgar, primeiro, que a vida não acaba, e segundo, para fazer em lugares grandes, mas com segurança, para que as pessoas pudessem se salvar. E realmente o Joelma foi um marco disso, porque depois disso, tudo na arquitetura e tudo nas construções mudaram. E o que que aconteceu com esse edifício? Qual que é a história? A história da Volkmar, uma das que morreram lá, que psicografou solicitando que fosse feito o filme. O que aconteceu é que o meu pai foi convidado para dirigir esse filme e nós passamos, como é um filme, meu pai não tinha a intenção de fazer um filme espírita, mas ele não teve escolha, ele teve que fazer. E ficamos um mês praticamente com o Chico, porque é o único filme no mundo que tem o Chico, é esse filme. E o Chico orientou ao meu pai. Então eu passei o período de filmagem com meu pai e ficava imaginando, mas por que que aquele senhorzinho tão magrelinho tinha tanta força, tanta gente em volta dele no abacateiro, que era onde, né, distribuindo pão e dinheiro. O que que aquele homem E tão e franzino? você já tinha uma idade, assim, uma mentalidade de compreender onde você estava, o que representava ou não? Não, eu sabia que ele era um homem, parecia um santo, mas eu não tinha noção do espiritismo em si. A gente é Uhum. de família católica, então ia à igreja, essa coisa, fazer primeira comunhão, Seu pai não era mas espírita? não. E o filme veio, e aí eu conheci aquela força daquele homem pequenininho e tão importante. Meu Deus, eu fiquei com ele e aí hoje eu sou agradecida. E meu pai muito mais. E este filme foi um marco na história da minha vida, da minha família, porque depois dele que as coisas começaram a mudar dentro de casa, né? Porque veio a base dos meus pais para entender o que que acontece, né, pós-vida. Foi aí que a gente foi, meu pai foi estudar, e aí a partir desse filme a gente começou então a ter o hábito de frequentar os centros e entender melhor. Meu pai teve que fazer um grande estudo sobre o espiritismo para poder fazer o filme. E foi o primeiro filme da Beth Goulart. E a Beth Goulart é da família Goulart, Paulo e Nissete, que são espíritas. Então, assim, foi um choque para o bem participar e ver tudo essa mudança. Mas eu era pequena e a partir daí eu comecei a ver como era legal, né? A reencarnação, que não existe. Bom, começamos a estudar. E eu fui crescendo na minha carreira e esse filme foi um grande sucesso. Primeiro, porque ele contou uma tragédia e ele virou um filme sensacionalista, porque falaram que meu pai era louco de botar aquelas imagens. Segundo, os espíritas dizendo, olha que filme importante para o espiritismo, o vídeo que tem lá, o posto que tem o Chico, Então, e é no meio baseado. espírita foi bem Foi aceito. bem aceito. Mas ele virou um cult. Hoje em dia é um filme muito importante para a doutrina espírita. Tem centros que compram e passam o filme para poder fazer os estudos, né? Então virou um cult. E, e houve também muita crítica. Meu pai foi, assim, teve. A gente queria ameaça de morte, né? Porque os donos do Joelma, os atuais, que o prédio ficou novo, bonito, não queriam que o filme fosse, né, exibido. Então, meu pai até colocou na hora: olha, coloque um filme institucional de como ele ficou agora, a gente coloca antes, dizendo isso é a realidade agora, e como aconteceu, foi uma tragédia. Porque foi ao ar mais ou menos depois de quanto tempo da tragédia, A assim, certo? tragédia foi em 74 e o filme foi lançado em 1980. E Ele foi morreu feito em muita gente, né, 71. nesse incêndio. O que é escrito nos laudos não Não confere. É condiz. o 3 vezes mais, né? Caramba. Morreu muita gente. E essa Volkmar, que a Beth Goulart faz, né? Ela contou muita coisa. Então a Beth
faz brilhantemente. Então o filme chama, para quem não assistiu, Joelma, 23º Andar, baseado no livro Somos Seis. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.